A maior virtude que nós podemos ter nesta vida é com certeza a gratidão. Nós temos que ser gratos por tudo que nós temos e nós recebemos. Precisamos ser gratos aos nossos semelhantes, precisamos ser gratos à natureza, de onde vem o alimento que nos sustenta, mas precisamos ser gratos, acima de tudo, a Deus, pois graças a Ele que nós existimos. Mas, por outro lado, não há defeito maior do que a ingratidão. Pessoas ingratas, na verdade, são pessoas que estão descontentes consigo mesmas, pessoas infelizes, pessoas que sofrem de um grande vazio existencial. E por isso que elas não conseguem ser gratas diante da vida. Elas não conseguem agradecer por nada que recebem, pois dentro delas há realmente um abismo existencial, uma tristeza profunda, algo que não lhes permite encarar a existência positivamente. Quem não é grato nesta vida, na verdade não é digno de viver. E existem muitas pessoas ingratas por aí, que apenas sabem criticar os seus semelhantes e falar mal do próximo. Parece que nada para essas pessoas é bom o suficiente, exceto elas mesmas. Só que dentro dessas pessoas há apenas um poço de amargura, e elas próprias sabem que as coisas não andam bem, e por isso que elas se comportam do modo como podemos observar. O ser humano, ele precisa ser mais grato. Em primeiro lugar, grato a Deus. E nisso os ateus incorrem num grande erro, pois eles são ingratos com o princípio universal da vida. Mas façamos aqui uma nítida distinção entre ateus e ateus, pois há os bons ateus. Os bons ateus são aqueles ateus que apenas se recusam a acreditar nos dogmas das religiões, naquelas verdadezinhas prontas, enquadradas, que não ajudam o ser humano a se elevar moralmente. Com estes ateus, na verdade, eu concordo, pois eu próprio fui um ateu desta espécie até um determinado período da minha vida. Quando eu era adolescente e também no começo da minha idade adulta, eu não conseguia acreditar nos dogmas religiosos, naquelas verdades prontas, enquadradas, que exigem crença cega e não permitem ao ser humano a reflexão. Mas com o tempo eu fui me transformando num ateu destes para um ser humano que tem uma crença espiritual. Eu superei esta fase do ateísmo encontrando a verdade que eu precisava dentro de mim mesmo. E muitos destes ateus que hoje não acreditam na religião, mas que deixam as portas abertas para a existência de um princípio universal, que no caso é Deus, estes ateus eles estão à procura de algo. E boa parte deles ainda vai encontrar o caminho que leva até Deus ao longo da vida. E quando encontrarem o verdadeiro Criador de todas as coisas, estes ateus estarão em posse da autêntica fé espiritual, aquela fé que enxerga e aquela fé que discerne as coisas, e não a fé cega, que é a fé que o fanático religioso tem em sua mente, e é uma fé que apenas aliena, que não permite crescimento intelectual, cultural e nem espiritual, mas apenas um grande retrocesso. Estes ateus aí ainda se transformam mais tarde em grandes seres humanos, pois eles apenas se recusam a acreditar nas verdades prontas, mas procuram então encontrar as verdades por si mesmo, o que é louvável. Mas, por outro lado, existem aqueles ateus que não querem reconhecer nada além dos seus próprios
pensamentos. E estes ateus, eles são muito ingratos diante da vida. Uma, porque eles fecham todas as portas para a crença espiritual. Eles simplesmente se recusam a querer acreditar em alguma coisa. E aquele que procede deste modo, ele fecha os seus olhos para a luz e desta maneira realmente não tem como enxergar, pois é preciso querer ver para poder enxergar. Mas aquele que nada quer ver está condenado à cegueira existencial para o resto da sua vida, pois a pior cegueira de todas não é a cegueira física, mas sim a cegueira existencial, praticada por aquele que se recusa a reconhecer a verdade. E pessoas que agem deste modo são extremamente ingratas diante da vida e também diante de Deus, que é o provedor de todas as coisas que nós precisamos. Portanto, a gratidão é realmente a maior virtude do ser humano. Nós precisamos ser gratos por tudo, pelas coisas boas que nos acontecem e também pelas coisas más. Pois muitas vezes, ou na maior parte das vezes, creio eu, o sofrimento nos ensina muito mais do que a alegria. É quando nós estamos sofrendo que o nosso coração se abre e que nós temos maiores possibilidades de encontrar o caminho da verdade, que por fim leva a Deus. Quando tudo vai bem em nossas vidas, muitas vezes nós andamos arrogantes, nós andamos vaidosos, nós não queremos olhar para o nosso entorno, pois acreditamos que todas as verdades já estão prontas na nossa mente e que não precisamos nos esforçar para expandi-la mais. Mas quando de repente o sofrimento se acomete sobre nós e nós caímos de joelhos diante do sofrimento, o que acontece? O nosso coração se abre novamente e transcende as limitações da mente. E deste modo a própria mente aprende coisas novas com o coração, ou seja, o espírito do ser humano, que precisa estar livre, aberto e determinando a sua vida ao longo de toda a existência. Antes de nós aprendermos com os livros, o que é importante sim, intelectualmente, nós precisamos também aprender com a vida. E a vida, ela passa as suas lições não apenas para o nosso intelecto, mas para o nosso coração, o espírito. E é preciso estar aberto para isso. E a tudo isso nós também precisamos ser gratos, pois a vida é o grande professor. A vida nos ensina todos os dias. A cada novo dia que nós despertamos, nós nos deparamos com novos ensinamentos e novos aprendizados. E devemos ser gratos por tudo isso, pois quando somos gratos, a vida nos retribui pela nossa gratidão. Nós recebemos coisas boas quando nós somos gratos. Já as pessoas ingratas, elas recebem apenas amarguras. E as suas amarguras, elas surgem em decorrência da ingratidão, pois certamente não existe defeito maior no ser humano do que a ingratidão. Precisamos ser gratos por tudo o que recebemos, desde o alimento diário, a água que bebemos, o ar que respiramos. Tudo isso faz parte da nossa vida e nós não conseguiríamos viver se não tivéssemos isso. Então, ser grato é uma grande virtude. A gratidão, ela nos torna alguém melhor, enquanto que a ingratidão apenas piora o ser humano. Vocês podem ver, pessoas ingratas não são boas pessoas. Pessoas ingratas são cheias de defeitos, e estes defeitos vão as derrubando ao longo do caminho. E por isso que as pessoas ingratas não conseguem alcançar
os seus objetivos, pois a sua própria ingratidão as derruba, pois a ingratidão é certamente o maior de todos os defeitos, enquanto que a gratidão é a grande virtude. A gratidão faz com que nós sejamos humildes e tenhamos um coração aberto dentro de nós mesmos, através do qual nós aprendemos as coisas elementais e essenciais da vida. Assim, nós crescemos, nos tornando gratos por tudo o que temos e recebemos, e principalmente gratos a Deus por nós existirmos e podermos aprender todos os dias novas lições da vida. Portanto, sejamos mais gratos, pois a gratidão é a maior virtude do ser humano. Certo? Um forte abraço para todos e até mais. Valeu, gente!